Bom dia. Bom dia. Então, nós estamos aqui reunidos numa sala do Google Meet para realizar a defesa de estágio da aluna Leonarda Bianchini Magnus. Tá? Hoje é dia 7 de dezembro de 2021, são 8 horas da manhã. Quero dar as boas-vindas, né, para a nossa aluna, a Leonarda, professor Luiz Fernando, que gentilmente aceitou fazer parte da banca, né, dessa defesa, e também das boas-vindas para a Lidiane, que está representando a coordenação de extensão. Quero aproveitar também para agradecer a presença, né, tanto do professor Luiz Fernando, tanto da coordenação, e também da Maria Eduarda, né, que também me chamou para ser orientadora, então agradeço muito, né? Então é sempre um prazer muito grande estar fazendo parte dessa etapa, tá, Leonarda, da vida de vocês. Então, a prof está bem feliz, assim, né? Que te acompanhou desde pequenininha também, né? Então, fazer parte dessa etapa também é muito gratificante, assim. A professora fica bem feliz. Leonarda sempre foi desde que entrou, ela sempre foi uma aluna muito dinâmica, né? Muito alegre dentro do instituto, muito inteligente também, né? Sempre tirou boas notas, sempre foi muito respeitosa. Então, isso só engrandece toda a tua trajetória, né, no Instituto, tá, Leonardo? E nós ficamos muito satisfeitos, né, de ter tido, né, a tua presença durante todo esse período, durante esses 3 anos. Ainda que distante por causa da pandemia, né, mas é muito bom poder estar contribuindo para a tua formação. Tá? Então, eu vou passar a palavra para a Leonarda, que vai ter em torno de 20 minutos para fazer a apresentação, né, de estágio. Em seguida, eu vou passar para questionamentos e para o professor Luiz Fernando, né, para fazer as considerações. E depois a gente encerra. A Leonarda responde as perguntas, faz as considerações finais, e aí a gente encerra a defesa. Tá certo? Então, Leonarda, fique à vontade para fazer colocar a tua apresentar, né, os teus slides e fazer a tua defesa. Obrigada. Tá certinho aí? Tá, Leonarda, já estamos vendo. Tá. Uhum. Agora, isso, perfeito. Okay. Pode começar. Primeiramente, bom dia a todos. Agradeço a presença. Meu nome é Leonarda Bianchini Magnus. Eu sou estudante do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio no Instituto Federal Catarinense, campus Santa Rosa do Sul. Eu vou realizar minha defesa de estágio que eu fiz na empresa comercial Agroferragem Lumertz. Minha orientadora é a Cristina Quartiero da UPA Soares e a minha banca é o Luiz Fernando Rosa de Lima. Identificação da empresa. Nome fantasia Casa do Agricultor. O endereço completo é a Rua Alcemo Borba, 360, São João do Sul, Santa Catarina. Supervisor de estágio é Rosana Magnus Lumertz e a área de atuação é agropecuária. A descrição da empresa. Primeiramente, o histórico, que ela foi originada no dia 5 de fevereiro de 1980 por um casal, que é o Francisco Manuel Teixeira e a Lucy Teixeira Lumertz. O casal em questão, ele gerou três filhos, que foi o Jefferson Luiz Teixeira, a Patrícia Teixeira Lumertz e o Ezequiel Teixeira Lumertz. Infelizmente, em 2011, o senhor Francisco ele veio a falecer, então quem assumiu o local foi o filho Ezequiel, que já trabalhava na empresa desde os 18 anos. Então, ele virou um novo gerente. Atualmente, ele desempenha funções de venda de insumos agrícolas, além de rações e produtos alimentícios para animais de todos os portes e utensílios para pecuária. A infraestrutura da Casa do Agricultor, primeiramente, ela conta com a loja, que possui 100 metros quadrados. Ali está presente os medicamentos, os utensílios para pecuária, a venda de hortaliças também e de rações alimentícias para os animais. É tudo organizado de forma muito harmônica para que ocorra uma fluidez grande de clientes e ocorra um atendimento mais rápido
e prático, que ocorra maior fluidez, como eu falei. Além da loja, a gente tem uma ligação com o primeiro depósito, que consta com 100 metros quadrados também, e ali é depositado estoques de fertilizantes e de equipamentos individuais, como botas de borracha, luvas, e ali sim, principalmente, a organização é fundamental para que ocorra maior praticidade e consiga atender os clientes da melhor forma possível. Em paralelo a isso, no meio do caminho ali, entre a loja e o primeiro depósito, a gente tem a presença de uma sala onde ficam os produtos químicos colocados por funcionalidade, e é recomendável que ocorra a utilização de máscaras ao entrar no local. Agora, como a gente está na pandemia, já é de uso comum a máscara, mas antigamente era recomendação esse equipamento devido ao alto teor tóxico, né? Como são produtos químicos, então é bom ter esse cuidado com os funcionários. Além disso, também, assim que a gente acende a luz, é acionada uma circulação de ar para que ocorra maior fluidez mesmo e que não fique aquele conteúdo todo tóxico presente ali. Ademais, a gente também tem mais 2 depósitos espalhados por São João do Sul. O primeiro, ele consta com 1.200 metros quadrados e o segundo com apenas 200 metros quadrados. E ambos, eles servem para o depósito de fertilizantes e de sementes e são espalhados pelo São João do Sul. As atividades desenvolvidas pela empresa. Primeiramente, a Casa do Agricultor ela fornece uma assistência técnica gratuita aos seus clientes, então ela auxilia desde o início do plantio até a colheita, de forma harmônica, que ocorra um bem-estar tanto do produtor quanto do meio ambiente. A empresa preza bastante por essa questão de ambiental, desse cuidado que deve haver. E também a empresa ela tem disponibilidade, como eu falei, de sementes, de rações, de utensílios para pecuária, que ajuda no trabalho manual e facilita, além de questão de hortaliças e produtos químicos. A descrição das atividades desenvolvidas. Primeiramente, algo que era rotineiro era a questão da limpeza, né, da higiene do local, porque como tinha presença de medicamentos, qualquer risco de malefícios que poderiam causar a esses medicamentos, mesmo que eles estivessem lacrados e organizados, a gente tinha que fazer com que eles fossem extintos, no caso, as probabilidades de interferências nos medicamentos. Então, rotineiramente, a gente acabava limpando as prateleiras, limpando o balcão, limpando o chão também, porque a circulação de pessoas ali dentro era muito grande. Então, deveria passar essa sensação de bem-estar e mesmo de acolhimento para o cliente, que ele se sinta à vontade ali dentro da loja. Eu auxiliei também na questão econômica do local, junto com o gerente. Eu chequei datas e prazos para ver se houve o comprometimento com o pagamento do prazo estipulado pelo gerente. Então, a gente entrava num aplicativo e visualizava se os prazos tinham sido cumpridos ou não e marcava na ficha que tinha com todos os dados. Em quesito do atendimento ao cliente, eu prestei as questões mais básicas, que foi o que eu possuía a bagagem, eu não conseguia determinar um remédio, não conseguia determinar um insumo, né? Mas eu consegui fazer venda de hortaliças, da venda alimentícia e ajudar em questões mais básicas, como na compra de utensílios para pecuária também. Porém, eu observei bastante os outros funcionários trabalhando e por mais que possuíssem 2 técnicos no local, eu percebi que os outros funcionários também possuíam uma bagagem informacional muito grande para solapar qualquer questão que fosse trazida na empresa. Então, eles tinham essa bagagem, eles conseguiam aniquilar os entraves, os problemas e dar um direcionamento ao cliente.
sendo fundamental isso. Já na venda de produtos químicos, quem realizava a assinatura por meio do receituário agronômico era o Rafael Bianchini Chaves, que auxiliava na questão da formação do receituário agronômico. E esse receituário agronômico ele é regido pela Constituição Federal de 1988 e ele instrui, ele se mostra fundamental para o agricultor, já que ele te direciona na questão de modo de aplicação, da dosagem, dos equipamentos individuais e também da questão do descarte, o que fazer com a embalagem já vazia. E para ter acesso a esse receituário agronômico, o produtor ele deve informar a cultura que ele vai aplicar o produto químico, a ter cadastro na loja e também ter um bloco do produtor. Quando se trata das visitas técnicas, a primeira que eu realizei foi uma análise química no interior, uma análise de solo no interior de São João do Sul, em Campestre e no Incruso. Ambas elas possuíam como finalidade a obtenção de informações mesmo do solo para saber se necessitava de corretivos e de fertilizantes. E após conseguir fazer a retirada do solo, eu já tinha tido um contato no meu ensino médio, mas agora eu mesmo que fiz. Eu fui designada a parte do recipiente, então eu transpassei as informações pessoais do agricultor para a embalagem, coloquei o solo de ambas nas embalagens e fechei. Depois disso, eu deixei em um local separado também, para que eles pudessem levar ao laboratório. O primeiro contato que eu tive com as aveias que foi trabalhada, no caso Aveias e Vem, foi no dia 28. No dia 28, eu tive o primeiro contato na propriedade do Tyson Luiz Cristóvão. Ele possuía as aveias e as Evem consorciados nas suas plantações e elas apresentavam 15 dias apenas ainda. Então, o Felipe, que era o responsável pelas visitas ao campo, ele me instruiu um pouco sobre a questão das etapas de plantio. Então, a gente parte do início da descompactação do solo e, após isso, a semeadura. Aqui na localidade de São João do Sul, a mais comum é a semeadura a lanço, numa proporção de 2 sacos por hectare de aveia e 1 saco por hectare de azevém. Após a semeadura é feita a compactação daí, o mais comum é a utilização do ferro de grade, para que ocorra menor taxa de exposição solar e de perfilhamento. Depois eu tive outro contato no dia seguinte, no dia 29, com a primeira vez com a cultivar separada, sem ser consorciada. Então, a aveia, ela tinha como finalidade a incorporação no solo, no caso, para o enriquecimento de matéria orgânica. E nessa imagem a gente consegue ver o contraste entre uma área incorporada e outra que não esteja incorporada ainda. Em outra propriedade do mesmo produtor, que era o Dirley, possuía aveias e vem consorciados. A experiência das culturas. Em quesito do período de realização de estágio, ele não culminou tanto para que eu conseguisse ver as plantações já mais desenvolvidas. Então, eu tive que optar pela realização da experiência mesmo. Eu falei com o gerente, que é o Ezequiel, se eu podia pegar um pouco de substrato e um pouco de semente para realizar essa experiência. Ele permitiu, então eu fiz. Essa experiência ela foi bem instrutiva e eu comecei pelo princípio da utilização de um copo plástico. Eu furei ele, coloquei o nome de cada cultivar, no caso, em recipientes separados, aveia, azevém, e coloquei um pouco de substrato depois disso, para fornecer uma sustentação e até uma melhor absorção da água e dos nutrientes. Depois eu peguei sementes de aveia e azevém e plantei em recipientes separados e coloquei mais um pouquinho de substrato em cima das sementes. Durante todo o processo, eu forneci a exposição solar e a água, e foi as únicas coisas que eu forneci.
4 dias depois, eu comecei a experiência no dia 10. 4 dias depois, no dia 14, ela começou a apresentar os primeiros sinais de germinação, o que representa um crescimento muito acelerado, né, das cultivares. E ela começou a vir de forma muito saudável. Só que no dia... quando ela atingiu o 19º dia delas, elas já não conseguiam mais se desenvolver, elas começaram a adquirir um aspecto de ressecamento, então eu puxei um pouquinho para cima e eu consegui observar, como está ali ilustrado, que as raízes já tinham ocupado todo o espaço, já quase não tinha mais substrato, aquilo já era quase só raiz, e elas não conseguiam mais se desenvolver. Então, me foi aconselhado a realizar a poda como tentativa de recuperação, só que acabou que um dia após a poda, ambas cultivares elas morreram. Só que eu consegui analisar também como elas são adaptas até em locais com baixa infraestrutura, porque, como eu falei, era simplesmente recipientes plásticos que eu fornecia a exposição solar e água, e elas se desenvolveram super bem, e por um longo período de tempo elas ainda sobreviveram. A descrição das atividades desenvolvidas. A cultura da aveia. A aveia ela teve o seu surgimento no Oriente Médio, próximo aos cereais de inverno. Então, por muito tempo, a aveia ela foi considerada apenas como uma erva daninha e essas funcionalidades foram totalmente deixadas de lado. Ela apresenta um ciclo curto e um crescimento muito acelerado. Por isso que ela é muito utilizada para práticas de pastejo, e ela possui crescimento ereto, que varia de 0,7 a 2 metros de altura, possui ciclo anual e um alto desenvolvimento. As aveias trabalhadas na casa do agricultor era a branca e a preta. Primeiramente, a branca, que era comercializada ali, era a Milton, que possui como principal funcionalidade para a prática de pastejo e para a formação de silagem de alta qualidade. E também por ela ser uma cultivar com extremo crescimento acelerado, ela também era muito utilizada para práticas de pastoreio rotacionais, porque conseguia fazer a inserção dos animais de 45 a 60 dias após a semeadura da cultura. Porém, alguma coisa que precisa de bastante ênfase é que é necessário 30 centímetros no mínimo para a inserção dos animais e de 10 centímetros para a saída deles. A aveia preta, que era comercializada, era Embrapa 139 e possuía como principal funcionalidade a prática de forragem e de produção de grãos. Ela possuía um ciclo anual de média de 120 a 130 dias aqui no Brasil, e se adapta bem ao período outono-invernal. Ambas as culturas da aveia se adaptam a esse período. E também a aveia preta, ela é muito utilizada para a prática de pastejo rotacional, como a aveia branca. A aveia, ela é considerada uma plantação rústica porque ela é muito adapta a tanto a solos secos e áridos, com poucos nutrientes, até a questão de resistência a doenças e pragas. E acabei que eu não presenciei assim no ao vivo ali as doenças nem as pragas, só que foi trabalhado comigo as mais comuns. Então, a doença da aveia, uma das mais comuns é a ferrugem na folha, que é uma doença fúngica causada por o fungo que está descrito ali, e ela causa esses pequenos pontos de coloração mais alaranjadas, que é denominados pústulas. E essas pústulas elas vão se espalhando por toda a planta, todo o cultivar, se não fazer um manejo adequado. E esse manejo é através da pulverização de fungicidas e também da prática de retirada das plantas que já estão infectadas, já estão com esses sintomas apresentados. A mancha de ala amarelo, ela ocasiona nessa destruição,
nessa doença que vai ocasionando a perda do tecido. O tecido ele vai morrendo e vai formando essas pequenas lesões com bordas irregulares e mais alaranjadas nas suas bordas. Então, também o manejo é através da resistência genética e da rotação de cultura para que ocorra realmente o, o acabamento da doença, a extinção. As pragas. As pragas que eu observei foi o percevejo raspador das pastagens. Esse percevejo estava causando muita destruição, muitos malefícios, não só para a aveia, mas como em outras culturas. Então, era uma praga que estava incomodando os produtores daqui na época. E ele acaba por sugar o material presente dentro das células do tecido da cultivar. Ocorre da seguinte forma: primeiro ele usa o aparelho bucal e ele perfura a epiderme. Dessa forma, ele suga de 5 a 6 células até que ele mude de local. Por isso que fica essas manchas brancas, que foi por onde ele já passou e já sugou o líquido presente dentro das células. A lagarta do cartucho, ela acaba por triturar todos os grãos e raspar também as folhas. Também é bem comum a questão da hospedagem de agentes patológicos pela sua excreta. A forma de controle da lagarta em casos de grande quantidade de disponibilidade hídrica é através de inseticidas sistêmicos, e quando há um déficit hídrico, no caso, quando há pouca disponibilidade de água, é necessária a complementação com pulverizações. A cultura do azevém. O azevém é uma cultura bem adepta a solos profundos, úmidos e bem ricos em nutrientes. Porém, ele, como a aveia, ele também possui grande resistência, então ele se adapta até em solos que não possuem essas características. É uma cultivar de ciclo curto, é anual também, e é mais adapta ao período outono-invernal, sendo plantada de abril a junho também. A Estanzuela 284 é o azevém trabalhado na Casa do Agricultor, que ela também é conhecida como LE 284. É uma cultivar importada que veio para o Brasil por média dos anos 50. E ela possui um alto nível de crescimento, possui um sistema radicular bem desenvolvido e ciclo curto. Por isso que ela é bem utilizada para a questão de pastagem e também de forragem. As doenças vistas foi o Brusone, que acaba por formar essas pequenas lesões, principalmente no come da bainha da azevém, e vai deixando essa lesão por toda a cultivar. Isso é devido à exposição extrema assim, ao calor, no caso, a períodos quentes, já que, como eu falei, ela é uma cultivar adapta ao período outono-invernal. A giberela é um fungo que ocasiona nesses esporos por toda também a planta. E ela, já ao contrário do Brusone, ela é ocasionada pela exposição de períodos úmidos ou períodos com grande quantidade de alagamento por longos períodos. As pragas vistas durante o estágio foi a vaquinha verde e amarela, que durante o seu período larval, a praga ela se alimenta das raízes, no caso, ocasionando a má sustentação da cultivar e na má absorção tanto de nutrientes quanto da água. Quando ela já está na fase adulta, a larva, a vaquinha, ela acaba por se alimentar das folhas e das flores quando há. Na relação à sua postura, quando a grande nível populacional ela acaba por realizar no interior das folhas, e quando há pouco nível populacional, ela faz no solo. E a sua forma de controle é através da utilização de inseticidas. As considerações finais.
Então, dá para ver que o pessoal não gostava muito de fotos, foto que eu tenho é mais avulsa mesmo, mas eu sou muito grata pelos funcionários de lá que me auxiliaram o período inteiro e foram totalmente inclusivos comigo, tendo paciência para me explicar cada detalhe, cada informação que eles puderam me passar, eles me passaram. Sei que fizeram o máximo também, são funcionários ótimos. E eu me senti como uma deles, como já uma funcionária da Casa do Agricultor. Também eu sou grata à professora Cristina, que me auxiliou bastante na formulação do relatório. E principalmente a instituição, que só ali no cara a cara que a gente consegue ver como que é nos passado no ensino médio, do primeiro ao terceiro ano, é inclusivo na prática do dia a dia, como auxilia, e se a gente conseguir absorver o máximo de coisas possíveis no ensino médio, pode ter certeza que vai ser utilizado na prática como técnico em agropecuária. Então, agradecer principalmente a instituição por ser tão completa na formulação dos técnicos. E as dúvidas? Obrigada, Leonarda. Parabéns pela apresentação, né? Excelente mesmo, bastante informações, tá? Eu vou passar a palavra, então, para o professor Luiz Fernando, né? Para ele fazer os questionamentos, fazer as considerações que ele achar pertinente. Bom dia, professora Cristina, professora orientadora da estudante Leonarda. Bom dia, a colega Lidiane Braga, que nesse momento representa a coordenação de extensão. E, por último, deixei a Leonarda e Magnus, que é a protagonista desse momento tão importante na vida dos estudantes. Eu não me canso de repetir isto, né, que a estrutura curricular do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio, a parte curricular é que eu vejo que vocês dão uma grande importância, né? Vocês se preparam para esse momento. Na verdade, seria praticamente a colheita de todos os frutos. Sim. Da semeadura no decorrer desses 3 anos, né? Leonardo, assim, não vamos discutir aspectos de ordem técnica, mas eu tenho muitas curiosidades. Okay. Mas antes de entrar nas curiosidades que eu tenho em relação ao teu estágio, queria dizer que gostei muito da tua apresentação, a tua desenvoltura foi muito grande. Eu fico imaginando, professora Cristina, nós, com a idade desses jovens, com esse desempenho, jamais eu teria esse tipo de comportamento, né, que tu teve hoje, essa desenvoltura de se dirigir aos professores. É algo assim muito bacana, muito interessante isso aí, tá bom? Gostei muito. Tá? Tecnicamente também foi muito boa a tua apresentação. Mas assim, São João do Sul é uma cidade eminentemente cuja economia, a base é a agricultura, né? Sim. Uma cidade fazenda. Nós temos, se olharmos para os lados, nós temos lavouras de... Sombrio também é, Araranguá também é. Se nós caminharmos 500 metros para um lado para o outro, em Santa Rosa, em São João, em Jacinto Machado, ou tem uma fazenda, tem uma criação de boi, tem alguma coisa relacionada. Então, eu as chamo de cidades fazendas, né? Tu imagina São João do Sul sem as atividades agropecuárias? Como que seria? Como que seria São João do Sul se não tivesse atividade da agricultura e da pecuária? É até meio difícil de imaginar, porque, como tu falou, é a base de sustento de 90% do pessoal daqui. E já é uma coisa desde criação, porque os meus familiares, eu sei que os familiares de muita gente aqui era a base de agricultura e por isso é uma herança já familiar. Então, é até difícil de imaginar o pessoal sem essa ligação com a agricultura, porque já é algo tão intrínseco que, sabe? Tá bom. Assim, silagem de aveia preta, tu acompanhou esse processo de alguma propriedade? Da Tu mencionou silagem? isto? Não, eu não Não? consegui ver, não. Tá certo. Foi uma Das, época bem ruim, assim, para observar mesmo as plantações de aveias e vem, porque as condições climáticas já não estavam favorecendo tanto, sabe? Na certo. questão do plantio ali, a maioria dos produtores ainda não tinha plantado. Em relação às doenças e pragas das aveias, a branca e a preta, em qual que as doenças apareciam com maior incidência, Leonardo?
Chegou a observar alguma coisa nesse sentido? Assim, as mais recorrentes mesmo era a questão da ferrugem, né? E era mais comum que me foi passada, que comentaram bastante, tiveram bastante ênfase nela. A ferrugem, mas era Isso. mais na veia branca ou na veia preta? Tu não chegou a observar isto? Se havia uma Não, diferença? não. Não? Tá bom. Ah, quais foram as tuas maiores dificuldades, Leonarda, em relação ao teu estágio? As minhas maiores dificuldades, deixa eu ver, foi. Ahn, assim, eu queria ajudar o máximo possível que eu conseguia ali, me mostrar o mais prestativa possível também. Então, tudo que eu conseguia utilizar do meu técnico, eu utilizava. Só que grande parte eu ainda não tinha tanto conhecimento, sabe? Então, isso para mim foi uma dificuldade muito grande, porque eu queria tentar ser mais inclusiva, ser mais auxiliar mais o pessoal, os clientes. Só que eu não tinha toda essa bagagem informacional para realmente declarar e acabar com um problema para eles, sabe? Tá. Então, eu acho que foi Leonarda, isso. isto foi uma coisa que me chamou a atenção. Tu falou sobre as dificuldades que tu tinha em tentar resolver os problemas. Essa Sim. tua inquietude, essa tua vontade de querer resolver é o que é bacana, tá bom? Eu acho que tu não tem que se preocupar com a questão da bagagem. Tu tem 16, 17 anos, eu acredito, né? Uhum. Eu estou no ensino agrícola há 45 anos, eu entrei em 1977. E eu posso dizer para ti agora que no dia de hoje eu aprendi algumas coisas contigo, na tua apresentação, tá bom? A todo momento nós estamos aprendendo. Eu digo em sala de aula também que nos últimos 3 anos da minha vida eu adquiri mais conhecimento que no restante para trás. Hoje tu tem acesso à informação, tá, Leonarda? Tu não tem que te preocupar tanto com essa questão da bagagem. Tu estava ali fazendo um estágio, tá? Não, Nossa, sim. olhando assim o teu crescimento, a tua vontade, o teu desempenho, a tua desenvoltura, essa questão do conhecimento, do resolver os problemas, é uma questão de tempo, tá bom? De experiência, tá? Não, Não se sim. preocupe tanto com isso, tá? Tendo essa vontade, tu vai resolver essas situações, tá bom? E a vida é Tá assim, bom. ó. Tu tem que te preparar para a resolução de problemas. Não existem receitas prontas e bolos prontos, tá bom, Leonardo? Sim. Por fim, professora Cristina, eu quero dizer que eu gostei muito da apresentação da Leonardo, parabéns, a orientação, gostei muito do relatório, tá bom? De minha parte era isso, estou satisfeito, tá, Leonardo? Tá bom. Obrigada, professor Luiz Fernando. O professor Luiz Fernando faz a gente se sentir tão bem, né, Leonarda? Vixe, também Porque, achei. porque na verdade é isso, há uma continuidade, né? A gente não pode perder a visão dessa. Tu tá dando o primeiro passinho, né? E acesso à informação a gente tem. Então, se a gente busca, a gente aprende todos os dias. Muito legal, assim, acho muito interessante e legal a postura do professor Luiz Fernando, né, frente aos alunos e frente a todas as situações, porque ele é muito pé no chão, né? Ele É. assim traz assim esse conforto, né? Que se a gente quiser, a gente tem acesso, a gente vai atrás, a gente busca, né? Muitas coisas assim interessantes também que foi falado pelo professor Luiz Fernando sobre as grandes fazendas, né? São João do Sul, por exemplo, ele tem a maior parte da população na zona rural. Então, tem em torno de 7 mil habitantes, cerca de 5 mil habitantes, ele fica na zona rural. Então, é um município bem agrícola mesmo, né? Então, ele representa muito isso. Por isso que a Leonarda fala que praticamente a gente não consegue ver São João do Sul sem essa atividade agrícola, né? O que Sim, passa a legal. ser também um baita de um espaço, né, para a gente poder estar explorando com relação aos conhecimentos, né, de agropecuários, né. Outra coisa bem interessante também que eu achei com relação ao estágio
Foi com relação à própria supervisora de estágio da Leonardo, ela foi nossa aluna, né? A Rosana, né? Assim como o Rafael também, eles foram nossos alunos. Então, o Instituto ele está fornecendo, no caso, a mão de obra para o município. E uma coisa interessante que eu acho um diferencial da Casa do Agricultor é que, assim, a Rosana ela é contratada como técnica em agropecuária. Num ambiente estritamente masculino, eles contrataram uma técnica em agropecuária, né? Embora ela não apareça ali nas fotos quase, né, Rosana? Não, né, é que ela estava na função de caixa ali na hora que ela estava grávida, né? Uhum. E ela sim, tem bastante responsabilidade dentro da agropecuária também, né? Ela faz até bem mais funcional, assim, porque ela desempenha umas 3 funções no mínimo. E eu acho muito legal isso, bem interessante. Isso mostra que realmente as coisas elas estão mudando, né? Porque o ambiente até inclusive o professor Luiz Fernando já está mais tempo na escola do que eu. Ele logo que que surgiu a escola, né, professor, tinha uma quantidade muito maior de alunos meninos do que meninas, e hoje tem uma quantidade maior de meninas, alunas meninas, né? Então, eu acho isso bem interessante, as transformações que vêm acontecendo, né, no nosso município. Sim. Uma coisa que eu gostaria de relatar também, que o espaço da agropecuária, né, da Casa do Agricultor, ele é bastante antigo, né? Então ele é bem no centro, né, na margem da SC. Então ela não tem espaço para os depósitos. Por isso que a Leonarda falou que os depósitos eles estão espalhados, né? Uhum. Olha só, professor Luiz Fernando, em 77 eram 2 meninas só, né? E hoje Nossa, a gente olha, a evolução, né? é uma quantidade bem maior. Sobre também, eu queria fazer uma pergunta, se a Leonarda falou que eles são muito preocupados com relação ao meio ambiente, né? E aí falou também que eles orientam como fazer o descarte das embalagens. Eles recolhem essas embalagens de agrotóxico, Leonardo? Sim, é instruído que depois da utilização, né, no caso, depois que já foi utilizado e está vazia, que os produtores levem as embalagens para lá, que daí eles vão dar um descarte certo, ou eles devolvem para a empresa, ou eles têm não é reservatório, mas é um local específico para deixar as embalagens, principalmente daqueles produtos que são mais tóxicos, né? Sim. Que não dá para deixar em qualquer local. Essas embalagens elas não podem ser, como tu falasse, né, largadas no lixo normal, porque tem muito elemento bastante perigoso, pela né? questão ambiental. Uhum. Isso. E aí eles fazem também a coleta, né? Que não foi mencionado, mas eu achei interessante, né? Eu acredito que seja isso, Leonarda. Da minha parte também estou satisfeita. Não sei se a Lidiane gostaria de fazer algum questionamento. Olá, questionamento. Não, só parabenizar. Eu acho que eu gostei muito das frases do professor Luiz Fernando. Acho que com certeza, para quem estava nervosa, né, foi uma ótima apresentação. Parabéns, tá? Sucesso na sua caminhada estudantil. Obrigada. Frente, tá? Era isso, professor. Leonardo, então eu vou passar a palavra para ti, se tu quiser fazer alguma consideração. Eu sei que tu já fez as considerações finais ali, né? Fiz, né? Eu acho que era depois. Não tem problema, não tem problema. Aí, não, só agradecer mesmo a vocês três, né, que estão aqui. Principalmente a ti, professora Cristina, né, que me auxiliou bastante. Obrigada. Tá certo, querida. Então, o professor Luiz Fernando gostaria de fazer mais alguma consideração? É só desejar sucesso na tua vida pessoal e profissional, tá? Obrigada. Tá bom? Professora e Lidiane, podemos no final depois ficar um pouquinho conversando aqui?
Claro, claro. Tá bom. Eu vou dar por encerrada, então, a defesa, né? Então, a partir de agora, a Leonarda já se considere defendida, tá? Isso, Muito nossa senhora. sucesso. Eu vou interromper a gravação.